Esse aqui é o Filosofia Sem Frescura, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar do filósofo francês Henri-Louis Bergson. Vou fazer uma sequência aí de alguns vídeos dele, dar uma aprofundada numa sequência que eu abandonei já aí há alguns meses, não só na filosofia, não só na própria filosofia, e há mais tempo ainda, especificamente nesse filósofo aí que é o meu preferido, que é o Bergson, conhecido aqui no Brasil como Bergson, né? Antes eu queria pedir que, porque está havendo uma discrepância aqui no meu canal, nesse canal, Filosofia Sem Frescura, que, por exemplo, eu tenho 21 mil visualizações e não chego a ter 600 inscritos. Então, tem gente, consequentemente, que está assistindo e não se inscrevendo. Tem gente que assiste e não dá like. Então, eu faço aqui esse apelo, é importante, porque para o crescimento do canal, porque sem os números não crescerem, né, sem esse crescimento dos números, empacar aí na casa dos 500 inscritos, demorar tanto a chegar aos 600 inscritos, que era coisa para ter chegado já mês passado, e sem os likes, realmente, sem o like, o canal, o YouTube, ele não promove, não coloca o vídeo como os recomendados. Então eu peço a quem está assistindo a este vídeo e que não se inscreveu no canal, que por favor se inscreva, dê o like e ative as notificações. E para quem já se inscreveu no canal, que dê o like e verifique se as notificações estão realmente ativadas. Eu peço isso encarecidamente, porque isso é o que faz o canal crescer e acima de tudo, é o que dá ânimo para a gente continuar a desenvolver esse trabalho aqui. Eu acredito que existam 575 pessoas que gostam disso aqui. E sem os likes, sem as inscrições, realmente a gente vai desanimando. Vocês podem ver que em maio eu só fiz um vídeo. É o desânimo imperando. Mas vida que segue, vamos tocar o barco, tá? O Bergson dispensa apresentações, basta que vocês vejam, né, os vídeos que eu já falei sobre ele, mas eu vou passar uma vista d'olhos aqui numa coisa que eu tenho aqui anotada, tá? Porque realmente é um pouquinho complexo, tá? Sem frescura, mas um pouco complexo. Vamos lá. O Bergson foi um filósofo judeu e francês, como eu já disse para vocês, né, que nasceu em 1859 e morreu em 1941. Tá? De fato, ele se converteu ao cristianismo, mas essa conversão foi íntima. O Bergson ele não quis abandonar os seus irmãos judeus, né, em plena perseguição que o nazismo estava fazendo. Então ele se converteu intimamente ao cristianismo. E essa conversão íntima, ela se reflete em sua filosofia, e sua filosofia se reflete em sua vida, porque Bergson, assim como Nietzsche, Schopenhauer, Sócrates e outros filósofos, ele não estava separado da filosofia dele. Ele e a filosofia dele eram realmente uma coisa só. Ok? Bom, no decorrer da obra filosófica dele, o misticismo aparece e vai adquirindo várias cores e tonalidades até ser pintado por completo em seu último livro. No caso aqui eu me refiro ao livro As Duas Fontes da Moral e da Religião. Porque há aí uma dúvida se
é este o último livro ou se é o Pensamento Imovente. Acontece que o Pensamento Imovente ele começa a ser escrito antes e termina depois de As Duas Fontes da Moral e da Religião. Tá? O Bergson para de escrever o Pensamento Imovente. Então, para todos os efeitos, até porque você vê que Bergson ele escancara a intuição, uma intuição mística totalmente em As Duas Fontes da Moral e da Religião. E a importância do misticismo para a filosofia reside no fato de que os místicos não pensam em termos de superação de obstáculos. Porque para um místico, obstáculo é uma coisa que simplesmente não existe. Tá? Essa é a valorização que Bergson vai dar à intuição mística presente em alguns filósofos. Alguns filósofos colocam obstáculo em tudo, mas isso é fruto da razão e da inteligência. Quando se trata de intuição, e ainda mais de uma intuição mística, não há obstáculos pela frente. Certo? Bom, seguindo aqui, há um caminho muito sutil e movente, e que não é o espaço, através do qual a intuição encontra a duração. Tal caminho é o que Bergson chama de extensivo. Entretanto, em As Duas Fontes da Moral e da Religião, Bergson, ao invés de fazer uso de suas já tradicionais noções, há pouco citadas aqui e tão carregadas de conteúdo místico, praticamente as abandona ao fazer o uso, e sem a menor cerimônia, do próprio linguajar da misticidade plenamente assumida. Assim, ele fala da vontade de Deus e do ganho que o místico completo adquire ao se unir com Deus, ainda em vida, é claro, e perdendo sua própria vontade. O místico completo de Bergson possui a mesma vontade de Deus. Entretanto, o que diferencia este místico do místico incompleto é que ele não só é êxtase, mas ação que não conhece obstáculos. Apostamos que a inteligência espacializa a duração mal a toca. Eu vou entrar mais nisso, ok? Mas vejam bem, e a partir da formação do espaço, a inteligência não para. Mas, para Bergson, o espaço não existe. Não existe o espaço para Bergson. A filosofia de Bergson, a filosofia pura de Bergson, é a filosofia do tempo puro. Tá ok? É a filosofia de Bergson, não é uma filosofia influenciada ou ressuscitada por Deleuze. Eu mesmo escrevi essa tese de doutorado em que eu fui encorajado pelo meu orientador, já falecido, o grande Aquiles Cortes Guimarães, a fazer, que ele não gostava do Deleuze, e ele dizia que o que fluía por aí de teses sobre Bergson são teses do Bergson deleuziano. Então, eu quis fazer uma tese sobre um Bergson puro, sobre um Bergson genuíno, encorajado por ele. Então, vamos lá. Então, para Bergson, o espaço não existe. O que existe, já que o espaço é uma ilusão da inteligência. O que existe é a materialidade extensa. Isso não é novidade. Descartes se referia, né, à extensão material. Ele falava mais disso do que de espaço. Mas Bergson dá um outro trato. Bergson radicaliza nisso. Então vamos lá. O que existe é a materialidade extensa que pode revelar o extensivo da duração para a intuição. Esse extensivo aí, no caso, é para Bergson
o que a inteligência chama de espaço. Tá? Mas vocês vão ver que isso causa um problema. Essa materialidade extensa se parece com o espaço, porém é muito diferente. Bergson põe a filosofia acima da ciência, pois com a intuição é que se penetra a duração. A filosofia sabe que com a intuição ela pode mergulhar na matéria. A matéria não é uma água rasa e turva que convida a um mergulho trágico. A matéria é uma água profunda e cristalina, somente, porém, aos olhos da intuição. A matéria, esse extensivo, essa extensão material, é apenas o começo, a ponta do iceberg da duração. A filosofia vê claramente que nessas águas ela pode e deve mergulhar de cabeça. A intuição lhe garante essa visão. É a intuição que lhe garante essa visão. Depois, a intuição filosófica comunica à inteligência científica os frutos desse mergulho. Então vocês veem aí que eu, baseado em Bergson, já estou chamando a intuição de filosófica e a inteligência de científica. A inteligência científica significa que ela é perfeita para a ciência, a inteligência. Mas ela, quando se mete na filosofia, ela simplesmente aniquila, por exemplo, a metafísica. Além disso, a filosofia da intuição adverte a ciência que o mundo jamais é o ilusório espaço duro e impenetrável. O mundo, na verdade, é algo que pode e deve ser furado, pois esconde camadas mais profundas. Ainda que se possa caminhar sobre ele, ainda que ele ofereça certa resistência, ele não é o espaço, e por isso mesmo cede ao mergulho da intuição. Assim, a filosofia de Bergson é especulação e é ação, mas uma ação eficaz, em vez de apenas útil. E ainda vou fazer essa diferenciação para vocês entre eficaz e útil. Mas essa ação eficaz e não apenas útil, e que nasce com a intuição, que é a ferramenta própria, intuição, ferramenta própria para a especulação. Tal filosofia é construída a cada nova vivência e a cada nova experiência da duração. Essa filosofia da intuição não tem dono. Ela não termina com Bergson, mas continua sendo criada. Bom, pode ser que tenha ficado um pouco denso, mas aos poucos a gente vai dando prosseguimento nisso aí e vai deixando a coisa mais rala e rarefeita para que se possa obter um entendimento aí. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui, a paciência, e muito obrigado e até a próxima.